E se você está procurando um fundo imobiliário de logística, o XPLG11 pode ser muito interessante para você, porque principalmente ele está pagando ótimos dividendos e está com um excelente desconto. Então, se você não conhece, vale muito a pena você estudar um pouquinho sobre o XPLG11, porque ele tem uma dinâmica diferente dos outros fundos imobiliários de logística, que pode dar muito certo no futuro, como não pode. Então, ele é um fundo um pouquinho mais arriscado do que os outros. Mas se você não entende nada sobre o XPLG11, vem comigo que você vai conhecer um pouquinho sobre ele hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal Você Dividendos, porque com isso você vai estar contribuindo para o crescimento do canal e também me ajudando, né? Porque todo mundo sai ganhando no final das contas. Mas agora vamos deixar de enrolação e vamos aprender um pouquinho mais sobre o XPLG11. Vamos começar pelo começo. E como que está o preço hoje do XPLG11? Hoje ele está custando a casa dos seus R$ 94,38, tá? Porém, se você observar nos últimos meses, eles mantêm uma certa estabilidade, tá? Porém, se você abre um histórico um pouco maior dos últimos 6 meses, por exemplo, você vê que ele tem uma queda de mais de 10%. Isso não é específico do XPLG11, tá? É específico de todos os fundos imobiliários. Então, todos os fundos imobiliários que você está acompanhando provavelmente está caindo nos últimos meses. O que isso torna ali algo extremamente ali interessante para quem já investe e também para quem está pensando em começar a investir. Porque existem diversos fundos imobiliários como o XPLG11 com um bom desconto e pagando um excelente dividendo yield. Como no caso do XPLG11, ele está pagando quase que 10% de yield nos últimos 12 meses. Um excelente dividendo yield. E também com uma margem de segurança de quase que 20%. Então fica nesse vídeo aqui que você vai conhecer um pouquinho mais sobre o XPLG11 e vai ver que ele é um fundo extremamente interessante. E essas são as informações básicas do XPLG11, tá? O que acontece? Ele tem uma liquidez diária gigantesca, tá? Ele não é um fundo novo, então ele já é um fundo bastante conhecido no mercado. Principalmente ele possui o seu irmão gêmeo ali de uma outra mãe separado na maternidade, que seria o famoso HGLG11. Então muitas pessoas acabam preferindo comprar ou HGLG ou XPLG11. E isso é um erro, porque por mais que os dois sejam do fundo imobiliário do setor de logístico, eles são diferentes. Mas calma que eu vou mostrar isso específico no relatório gerencial, o que diferencia cada um. O seu último dividendo yield foi de 0,74, com um dividendo yield de 0,8, tá? Arredondando, tá? O seu patrimônio líquido é muito grande, então o fundo tem mais de 3 bilhões de patrimônio, então é um valor super interessante. O seu valor patrimonial está na casa de R$ 113 reais. Lembrando que hoje ele está sendo negociado com desconto de quase que 20%. E o porquê que é tão interessante assim a gente ter esse desconto quando a gente olha para o PVP? Porque isso traz uma margem de segurança para o investidor muito grande e que isso vai trazer uma oscilação menor no futuro, principalmente para baixo, porque ele já está com um bom desconto. Então dificilmente ele vai começar a cair mais ainda, a não ser que surja um problema ali extraordinário no XPLG11. E como a gente não podia deixar de falar dos dividendos do XPLG11. Hoje ele está pagando ali cerca de 0,8% no último mês. Porém, nos últimos 3 meses foi de 2,38, o que dá quase que 0,8, tá? Nos seus últimos 12 meses pagou 9,21. Lembrando que, mesmo que ele esteja abaixo da Selic, é diferente você comparar renda fixa com fundo imobiliário. Porque fundo imobiliário, primeira coisa, não tem imposto de renda nos seus rendimentos. Já a renda fixa vai ter. E outra coisa, o XPLG11 ele tem uma coisinha que a renda fixa nunca vai ter, que é uma valorização do seu valor patrimonial. A renda fixa, como que ela é composta? Sempre vai ser o dinheiro que você colocou mais uma correção monetária, que seria aqueles juros ali. Então vai ser em cima da Selic, vai ser em cima do IPCA, vai ser um pré-fixado. No caso do fundo imobiliário, não é específico. Então você pode ganhar tanto com a valorização da cota, com o seu aumento do seu valor patrimonial e com os dividendos. Então, por isso que o fundo imobiliário, historicamente, ele paga mais do que a renda fixa, porém ele também tem um risco um pouco maior. Agora, desde o seu IPO, ele já pagou quase que 38%. Então, você vê que ele não tem um dividendo assim tão grande, mas ele é um fundo relativamente novo, tá? Então, ele foi criado ali no ano de 2018. Porém, ele também tem um pequeno ganho ali com o seu valor patrimonial aqui das suas cotas que eu vou estar mostrando.
Aqui, ó, no ano de 2018, ele nasceu com valor patrimonial de R$ 94 reais, e hoje está sendo negociado a quase 114. Então ele tem um bom ganho ali no seu valor patrimonial, mais os dividendos. Então quando você junta os dois, dá um excelente ganho para o investidor. Então se você está querendo investir, pensa a longo prazo, principalmente fundo de tijolo é extremamente interessante para você, porque na maioria das vezes eles conseguem repor a inflação. Não repõe a inflação tão rápido como um título de renda fixa, porém a longo prazo eles conseguem reposicionar essa inflação ali de ganho para o investidor. E como que isso acontece? A gente vai estar dando uma olhada agora lá no seu relatório gerencial que eu vou explicar melhor. E isso acontece por conta desse carinha aqui, tá? A correção dos contratos, a porcentagem da receita imobiliária. Então, se você vê que 75% está atrelado ao IPCA. Então, o que acontece? Quando sobe demais o IPCA aqui no Brasil, sobe na casa de 5, 10, 20%, por exemplo, o que vai acontecer com os imóveis do XPLG11? Ele não vai ficar com prejuízo ali. Ele vai passar essa revisional para os seus inquilinos. Então, por exemplo, logo aqui, olha, tem a atualização dos contratos. Então, você vê que tem 9% em janeiro, 2% em abril. Então, o que acontece? Toda vez que tiver essa revisional, boa parte vai ser por conta do IPCA. Então, o IPCA subiu, ele vai repassar esse valor para os seus inquilinos. E o setor de alocação dos inquilinos do XPLG11 é bastante interessante. E o porquê que eu falo isso? Porque ele tem a parte de comércio de varejista, tem material de construção, tem logística, tem comércio e distribuição de alimentos, tem outros. Então ele não tem somente um único segmento. Então isso acaba trazendo uma diversificação e uma segurança muito maior para quem é cotista do XPLG11. E da onde que vem o dinheiro do XPLG11? A maior parte ali, cerca de 14%, vem da Leroy, 13% da Via Varejo, do Mercado Livre, do Pão de Açúcar, da Renner. Então ele tem vários inquilinos, então não tem somente um inquilino que paga toda a sua receita. E isso é extremamente interessante para quem é cotista do XPLG11, porque vamos supor que, por exemplo, a Leroy aqui, ela saia fora, vai deixar de pagar ali o XPLG11. Isso vai trazer ali um menor impacto para o fundo ali em específico, porque vai ter diversos outros ali inquilinos que ainda vão continuar pagando. Então, vai cair um pouco de dividendo? Sim, porém ainda não vai afetar totalmente. O fundo ali quase que é impossível de deixar pagar dividendos para o cotista. Pode acabar oscilando negativamente, porém ele seria quase que impossível ele não pagar dividendos. Tanto que você também consegue ver aqui, olha, a sua parte de evolução da vacância física. Lembrando que quanto menor a vacância, é melhor para o fundo, porque hoje ele está com em torno de 6,8, porém, esse 6,8 poderia diminuir. Então significa que o XPLG11 pode estar ganhando cerca de 6,8% a mais, porque isso é um território que ele está ali vago e de que não está gerando lucro para o fundo. E eu também comentei aqui no começo do vídeo que ele e o HGLG11 são irmãos ali separados pela maternidade. E o porquê que eu falo isso? Então, se você observar aqui, ele tem diversos imóveis, tá? Focado na área de logística, focado na área de material de construção, do Mercado Livre. Então, tem diversos imóveis. Porém, o HGLG11 tem mais imóveis ainda. Então, o HGLG11 é o irmão mais velho, tem mais imóveis. Porém, qual que é a cereja do bolo ali do XPLG11 que eu vejo poucas pessoas comentando? Que ele tem um risco um pouco maior, que é por conta desse cara aqui, olha. Ativos em construção, que seria um imóvel de especulação. E o XPLG11 está trazendo essa nova estratégia de investimento por conta disso, tá? Esse imóvel especulativo, o que é? O XPLG11 está construindo um imóvel do zero e não tem um inquilino específico, não está criando ali para um inquilino específico. Então isso tem um risco muito grande, porque pode simplesmente construir um imóvel e não arrumar nenhum inquilino. Porém, quando você constrói um imóvel do zero, você consegue um ganho muito grande. Então isso pode dar muito bom para o XPLG11 no futuro, como também pode acabar dando muito ruim. Então vai depender de como que o gestor está levando isso e do nível do investidor, do nível de risco que ele pode estar correndo. Porque, por exemplo, Gabriel, eu quero ter ali uma certa previsibilidade. Então, certeza que você não vai querer o XPLG11, porque ele vai ter essa oscilação um pouco maior. Tanto que se você comparar o seu preço com outros ali parecidos com o do seu segmento, você vai ver que o XPLG11 ele tem uma volatilidade maior.
Porém, se você está querendo correr o risco um pouquinho maior, ele pode encaixar perfeitamente na sua carteira, porque ele tem um dividendo relativamente estável, porém com esses imóveis especulativos, se ele conseguir performar muito bem, isso vai acabar aumentando cada vez mais ainda o seu dividendo. Então ele pode ganhar ali construindo um imóvel e também com o aumento da sua receita, que vai aumentar os dividendos do cotista. Então vai depender muito ali da sua estratégia e do nível que você está disposto a tomar. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e comenta aqui pra gente quantas cotas você tem do XPLG11, ou então se você está querendo começar a investir nele.